Da Amazônia à África, agrofloresta de pé. Esse foi o tema que eu escolhi para ser o tema, né? A temática para conversa aqui com Walter Stimbock, querido amigo e querido autor também da Bambual Editora, do livro Arte de Guardar o Sol. Walter, ele é autoridade nesse assunto de agrofloresta, agroecologia. Eu vou ler um pouquinho da trajetória dele. Walter Stimbock é agrônomo, mestre e doutor em recursos genéticos vegetais. Inclusive, tem gente que pega no pé dele, né? Apresenta, não, porque o doutor Walter Stimbock. Então, metade é porque ele realmente é doutor, gente. Doutor em recursos genéticos vegetais. A outra metade é pra gente implicar com ele, que ele fica meio sem graça, mas é legal deixar ele um pouquinho sem graça. Olha, há 30 anos, Walter, a partir de diferentes contextos e instituições, ele vem desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa, participante e de extensão rural, junto a agricultores, familiares camponeses e comunidades tradicionais, com foco em sistemas agroflorestais e manejo de produtos florestais. Então, o cara sabe pra caraca. E o motivo, ele já vai entrar aqui. Peraí. Ele já foi convidado, ele vai aceitar. Tá entrando aí. Oi, Walter. Como é que você Bem, tá? tudo Tudo bom? bem, tudo bem. Deu certo, entrou. Uhul. Tava brigando aqui com a máquina para variar. É, já estava falando já aqui que o teu negócio não é muito bem eletrônico. E sim, agrofloresta, gente, bicho, conexão. Que bom. Que bom que deu certo. E também comecei a falar por que da escolha desse tema, né? Da Amazônia à África, agroflorestas de pé. Então, mais ou menos como a gente tinha conversado, queria trocar uma ideia com você, né? Sobre essa história da Amazônia, da Terra Preta, né? Para até onde eu entendi esse assunto, o quanto a Amazônia é cultivada, foi cultivada, né? Então, para a gente não ter também a ilusão de que a natureza se regenera assim, não, a natureza vai regenerar, mas seria, enfim, você vai falar muito melhor disso do que eu. E o outro motivo, e outro tema, né, que é a África, então, para a gente finalmente, para você me contar como foi essa viagem maravilhosa, junto com o Namastê, né, imagino que deve ter sido, eu acompanhei ali os posts, os stories, o que mais marcou foi a alegria, é impressionante como isso ressaltou ali, eu via vocês muito felizes. Assim. Por fim, a gente fala de agrofloresta para trazer aí uma novidade, trazer aí umas notícias. E aí eu já passo a palavra para você, te perguntando o seguinte: que história é essa, Walter? Sair do Brasil e ir para a África, um outro bioma, uma outra gente, né? Outros sistemas. E fazer agrofloresta, como que isso é possível? É possível fazer agrofloresta em qualquer parte do planeta, vamos dizer assim? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite aqui, Isabel. É uma honra, uma alegria muito grande estar conversando de novo contigo nesse espaço aqui da Bangual, né? Nessa live. E nesse momento tão especial que é o aniversário de 6 anos da Bangual, né? 6 anos pela transição, pela regeneração, pela articulação planetária por um mundo melhor, no final das contas, é que eu acho que a Bambual faz, né? Então, muito obrigado, parabéns à Bambual, parabéns a toda essa rede que a Bambual articula nesse rumo. É isso, Mas, estamos aí. mas assim, falando aí do agrofloresta em qualquer parte do mundo, né? Na verdade, fazer agrofloresta é fazer agricultura na relação com a natureza, integrando, né, a produção agrícola, a produção agrícola e florestal, no processo na dinâmica florestal, na sucessão ecológica, na estratificação. Né? Então, até bem pouco tempo atrás,
era assim que se fazia agricultura pelo mundo afora, em várias partes do mundo, né? Especialmente naqueles lugares onde a sucessão ecológica da floresta é mais visível, mais forte, mais intensa, né, mais rápida, especialmente nos trópicos, né? Então, as populações originárias das regiões tropicais no mundo, Papua Nova Guiné, Austrália, África, nas Américas, né? Sempre fizeram a sua agricultura a partir dessa relação de inserir dentro da dinâmica florestal aqueles alimentos, aqueles remédios, aquelas fibras que lhes eram importantes, né? Então, quando a gente vai para a Amazônia, ou vai para a África, ou vai para a Austrália, ou vai para qualquer região onde é mais visível essa intensidade de relação humana com a natureza na produção agroflorestal, a gente percebe que varia as plantas, varia o solo, né, varia a cultura, mas o ato de se religar com a natureza para a produção de comida, junto à dinâmica florestal, ele é compartilhado, né? Infelizmente, grande parte dessas comunidades, pelo mundo afora, cedeu essa forma de fazer agricultura a uma agricultura intensiva, mecanizada, cheia de veneno, que é a agricultura que se tornou hegemônica no mundo, né? Mas quando a gente vai para lugares onde a propaganda do agronegócio não chegou com essa intensidade, como infelizmente chegou em tantos lugares, né, a gente percebe que ainda se mantém muito fortemente a prática agroflorestal, né? Então, muito... E lá para onde vocês foram, se eu não me engano foi Guiné, né? Lá também tem agronegócio, né? Tem assim, tem isso, né? Tem uso de agrotóxico intensivo, monocultura. Como que foi isso? Assim, então, se tem, né? Como que é isso? Como foi esse ambiente que vocês, onde vocês chegaram? E por que vocês escolheram, né? Por que vocês escolheram esse lugar? Enfim, conta pra gente como foi lá, essa chegada. Então, bom, a gente chegou lá a partir de uma missão da ONU, né? Eu estava de férias, o Namastê foi para lá, foi convidado, me convidou para estar indo junto, Namastê Messerschmidt, grande companheiro que trabalha há muito tempo com a agrofloresta, né, na educação agroflorestal, e também o Vilmar Lerme, né, um grande companheiro também, agricultor, que trabalha em Exu, lá em Pernambuco, na Agrodóia, com a sua companheira, seus filhos, e na comunidade ali, fazendo um grande trabalho. Fazendo um grande trabalho com agrofloresta no árido, né? No semiárido, não é isso? Sensacional, né? Porque a gente, seca, não imagina. E a gente vê o trabalho dele como frutifica, né? Como é maravilhoso, assim, muito legal. Como foi fundamental a experiência no semiárido para contribuir com processos, para discutir processos agroflorestais lá no Senegal, né? E assim, nas primeiras 2 semanas a gente foi para Guiné, na Guiné Equatorial, fui eu e o Namastê, e depois o Namastê seguiu para o Senegal, e aí chegou o Vilmar, e eu voltei para casa, né? Lá na Guiné, a gente trabalhou em 2 regiões, uma região mais ao sul, uma região chamada Zerekoré, o povo que mora lá é considerado o povo da floresta, são as terras altas da Guiné. Ali nascem diferentes rios que abastecem uma região litorânea grande, tanto da Guiné quanto de outros países da África. É uma região eminentemente florestal, né? Numa latitude muito próximo ao Equador, uma latitude próxima a Belém do Pará, mais ou menos na mesma latitude. Então é uma região muito, muito cheia de muita diversidade, né? Muita chuva, uma região declivosa, né? E depois a gente foi para o norte da Guiné, já próximo ao Sahel, que é a região que faz transição com o Saara, né? Uma região muito parecida com o Cerrado brasileiro. Plantas diferentes do que o sul da Guiné, comunidades também com outras histórias, né? Mas uma relação com o mercado, com o agronegócio, muito diferente da que a gente tem aqui, sabe? A gente não vê lá, nesses lugares que a gente foi, tratores, não vê
agrotóxico, não vê o uso de adubos químicos sintéticos, né? As cadeias produtivas são muito pequenas, são muito curtas, né? Então, a impressão que dá é que a gente chegou numa situação parecida com o Brasil de 200 anos atrás, nessa perspectiva. Ou mesmo com ainda algumas regiões do Brasil onde isso ainda acontece, né? Especialmente no interior da Amazônia, por exemplo, né? Então, onde a chegada do pacote da Revolução Verde ainda não aconteceu. Ou se aconteceu, aconteceu de forma muito tênue, né? Muito pequena ainda. Então, o pessoal produz a própria comida, troca, né? Tem muita troca, e produz alguns carros-chefes, né? Algumas culturas que leva para o mercado na cidade, né? E vende, troca por outras coisas, e alguma quantidade dessa produção sai de lá, sai da região para ser exportada para outros lugares, né? Especialmente o dendê, mas numa escala relativamente muito pequena que é essa exportação, né? Então, a gente percebe, com a quase ausência, né, dessa chegada do grande agronegócio, mesmo do pacote da Revolução Verde, se mantém muito da relação com a natureza para a adubação, para a rotação de culturas, para a estratificação mesmo em sistemas agroflorestais, né? Então, a gente não foi lá e nem tinha essa pretensão, né, de ir lá ensinar a fazer agrofloresta. Seria muita petulância, né? Porque os caras fazem agrofloresta há uns 3, 4 mil anos lá. A prática agrícola é fazer agrofloresta. O que a gente foi aprender e trocar e discutir, né? E conversar por quê, e será que se fizer assim, como é que vocês fazem aqui, né? E discutir, conversar, especialmente a partir da questão da produção de biomassa, como muito importante para, né, sustentar a agrofloresta, as espécies na sucessão ecológica, os mecanismos de estratificação, né? As coisas que a gente conversa por aqui também no Brasil, né? Nos cursos, nos processos de capacitação que a gente tem tocado, né? E aí, Isabel, tem uma coisa muito interessante que a gente percebeu, que além dessa proximidade com a natureza na prática de produzir comida, né? Que ainda se mantém, a gente tinha uma dificuldade da língua, né? Da linguagem mesmo. Nós fomos assim, eu falo um pouco de inglês, né? Um inglês macarrônico muito ruim, o namastê também, e aí, mas o pessoal lá não fala inglês, né? A língua oficial é francês, que a gente não falava patavina, né? Então tinha a gente falando em um português meio inglês, aí um colega, né, da ONU, né, da WFP lá da ONU, que fazia a tradução para o francês desse inglês, e aí uma pessoa da comunidade local fazia a tradução do francês para a comunidade, para a língua local, né, que variava de região para região. Então, isso, lá desde o início a gente pensou, caramba, será que vai funcionar, né? A gente discutir sobre sucessão ecológica, estratificação, umas coisas que, mesmo em português, quando a gente faz os cursos aqui, às vezes é difícil de entender para quem não está nessa lida, né? E aí era isso, a gente falando uma língua, passando para outra língua, passando para outra língua, né? E foi com uma tranquilidade que nos assustou positivamente, né? Que nos surpreendeu. Especialmente quando a gente ia para a roça. A gente fez várias conversas em sala, né? E depois a gente ia para a roça e continuava conversando enquanto fazia a prática de plantio, de manejo. Aí então que a coisa fluiu de uma facilidade, muito mais na mímica até do que na conversa, lá quando a gente estava plantando, e como foi possível trabalhar sucessão ecológica, estratificação, produção de biomassa, plantando, trocando olhares, trocando mímicas, e discutindo, inclusive, sobre como cortar, por exemplo, a muda, como ajustar no solo, com muita pouca linguagem né, da própria língua e muita atividade conjunta, né? Isso ratifica um pouco aquela lógica que a gente acredita muito de que a relação com a natureza ela está para muito além do racional, né? Ela passa pelo racional, mas ela passa pela nossa relação celular com a natureza, que se dá muitas vezes, né, ou se dá predominantemente quando a gente resolve se relacionar com ela produzindo alimentos, né? E aí a gente entra nessa relação humana com a natureza ao produzir, ao plantar, ao manejar numa floresta, e também a relação entre humanos, né?
E a gente aprende muito com o outro, às vezes, sem falar, né? E aprende trabalhando juntos. Né? Muito, muito interessante. Emocionada aqui. Muito lindo, muito lindo. Porque tem essa história, né? Essa conexão. A gente fala da conexão com a natureza. E a gente, na maioria das vezes, a gente esquece que a gente é a natureza. E essa conexão, ela também perpassa por a gente, né? É. Nós também influenciamos nessa teia da vida que é o planeta claro, né, provavelmente interfere mais no entorno, mas esse entorno que interfere no entorno e que vai crescendo, né? Então bom, quem tem, por exemplo, bichinho de estimação, com certeza sabe dessa conexão e dessa interação não vocalizada, vamos dizer assim, que a gente tem. Quem cuida de plantinhas também. É quase impossível, né? Quem realmente está ali, né, cuidando, percebendo, tem esse approach, né, com as plantinhas. E é interessante, né? Então, essa possibilidade de trabalhar em comunidade e esse entrelaçamento, né, essa interconexão ali também acontecer, porque faz parte, né? Quem está mais conectado à natureza, seja na agrofloresta, a gente vê muitos relatos também de pessoas que são pescadores, que trabalham com o mar, né? Todo um respeito que existe, né? Então, a gente vai para um outro ambiente que seria o Alasca, por exemplo, tem muita neve, né? Quem está ali interagindo com o meio ambiente também fala, né? Das muitas nuances do branco que se enxerga lá, mas só se consegue se enxergar por conta da conexão, né? Dessa percepção atenta e interconectividade. Muito lindo, muito lindo. E só para complementar, assim, se reflete sim, muito na musicalidade, sabe? Além assim, da facilidade de trocar ensinamentos, de aprender um com o outro na relação com o plantio, com a poda, ou com o manejo da matéria orgânica, né? De repente alguém começa a cantar e aí o grupo todo começa a cantar junto e tem aqueles jogos de palavras na fala, uma pessoa puxa uma coisa, aí um grupo responde, e aí tem danças, né, que o pessoal começa a dançar junto, no meio da atividade, né? Aí faz umas brincadeiras com as ferramentas, né? Aí tem um vinho super gostoso que o pessoal faz com uma palma, com uma palmeira, tira a seiva de uma palmeira e faz um fermentado delicioso e que o pessoal vai tomando enquanto trabalha. Então fica uma alegria maior ainda. muito legal. Muito, muito, muito acolhedor essa relação de trabalho, uma relação de amizade, de companheirismo, né, daquelas comunidades. Muito interessante. Muito bom. É isso muito natural, né? De maneira muito natural, né? Não tem uma coisa, agora vamos cantar a música, né? É algo que flui, é isso? É isso aí mesmo. Não Muito tem legal. ensaio, não tem... Muito legal. Tô vendo aqui o pessoal comentar, uau, que experiência incrível, deve ser demais. Queria sugerir convidar, depois aqui de ouvir o nosso papo, quem quiser ir lá no perfil do Walter Stimbó, e também do Namastê, né? Vocês tiveram vários videozinhos, várias postagens com esses cânticos, com essa alegria. E realmente, para mim, o que mais marcou, eu entendo pouquíssimo de agrofloresta, menos ainda de agroecologia, estou aprendendo, estou estudando, gosto, adoro, respeito, honro. E aí, quando eu via os vídeos, eu realmente não sabia muito bem a estaca, mas a alegria não dá para confundir, né? Realmente contagiante, assim, alegria. E eu fiquei muito feliz de te ver lá, sabe? Te ver, assim, expandindo, enfim, nesse planeta, né? Nesse mundo que a gente vive, porque aprendo muito com você também, né? Várias perspectivas, né? Quem ainda não leu o seu livro, eu quero convidar para ler, que leia A Arte de Guardar o Sol. No site tem uma bela degustação, quem quiser entrar lá. Degustação a gente chama que é um trecho do livro, sabe? Só que a gente gosta de fazer degustações recheadas, então não é só uma degustaçãozinha, não. É
quase um banquete, só não é o livro inteiro, né, Walter? E nesse livro, né, além de falar dos padrões da natureza, reconexão, florestas, gente, mato, também fala muito de vida, né, dos padrões que a gente percebe na natureza e que também fazem parte da gente, natureza, né? Então, muito bom. Muito feliz de te ver, sabe? É como se essas reflexões que você traz expandisse também para outras pessoas, outros corações também. Muito legal. Muito obrigado. E falar que você não entende agroecologia, e não é verdade não, viu? O povo está ouvindo aí acaba acreditando, mas não é verdade não. Até porque também tem isso, Isabel, não só do conhecimento técnico em si, mas assim, o que a gente, de alguma forma, ratificou lá também, é aquilo que a gente muito luta no movimento agroecológico, que realmente é para além da dimensão técnica, né? A dimensão técnica é importante, técnico-científica, dentro da agroecologia, né? Mas a agroecologia é um campo muito maior de relações entre conhecimento, entre cultura, entre a questão de gênero, entre a dimensão social, a dimensão econômica, a dimensão filosófica, né? Então, a agroecologia passa também pela troca de saberes, pela articulação de conhecimento, pela promoção de redes, né? Então, essa dimensão da agroecologia a gente não pode nunca esquecer, porque é o que mantém a luta por um movimento de produção de comida mais justo, mais igualitário, com mais justiça social, e junto com isso tudo, com mais conservação ambiental, né? Não é um caminho unidirecional de uma produção sem veneno, de uma produção sem adubo químico. É uma produção mais sadia, em todos os sentidos, no qual a construção do conhecimento faz parte, né? Então, a agroecologia está na Bambual, dentro das células da Bambual, sem dúvida, né? É. E aí eu vou aproveitar que você está falando sobre isso, assim, e vou trazer uma pergunta. Tenho certeza que, enfim, é básica e tal, mas vai ver, como eu, né? Tem pessoas que não sabem, né? Qual é a diferença? Olha só, já começa. Qual é a diferença entre agroecologia e agrofloresta? Toda agrofloresta é agroecológica? Quem faz agroecologia sempre faz agrofloresta? Como é que é isso, Walter? Então, né, as palavras são umas caixas, às vezes, que a gente tenta guardar vento dentro delas, né? E nem sempre a gente consegue guardar o vento direito, né? Que as palavras... E ainda tem uma coisa, né? Assim, o orgânico. Agroecologia é orgânico, agrofloresta é... Onde entra orgânico? Enfim, deixei a bola com você. Então, se a gente for pegar, assim, historicamente, vamos lá, começando com a agrofloresta, né? Historicamente, existe um movimento de pesquisa, de extensão relacionado com plantios de espécies arbóreas, árvores, né? No mesmo espaço que plantio de espécies herbáceas. Então, a grosso modo, a agrofloresta, né, é o plantio de árvore junto com arbusto ou com erva, né? Ao longo da história, especialmente dessa história da pesquisa e da extensão associada a plantar desse jeito, especialmente a partir da década de 70, no mundo e no Brasil também, diferentes instituições foram propondo diferentes classificações, né? Sistemas agroflorestais, sistemas agroflorestais sucessionais, sistemas agroflorestais multistrata, sistemas biodiversos, alley cropping, são sistemas agro-silvipastoris, que é quando você junta a criação animal junto, né? Mas nesse processo, a diferenciação desses vários termos aí que eu estou citando, entre vários outros, né? Ela tendeu a ser muito estrutural. Quer dizer, se você tinha determinada quantidade de espécies, ou se você lidava com uma determinada forma de organização, você mudava o nome daquele sistema, né? O que a gente percebe ao longo do tempo é que essa definição, essa classificação, ela nada mais é do que nada mais são do que variações de plantar
em conjunto com a sucessão ecológica. Por vezes, tem agroflorestas que suprimem a própria sucessão ecológica e tenta fazer a todo custo que aquele pacote de plantas que você quer colocar lá dentro esteja ali. E aí bebe do pacote agroquímico também. Então tem gente que faz sistema agroflorestal e usa adubo químico e usa veneno. Uau! Né? Não fazia a menor ideia disso. E aí que se confunde, né? Mas você faz agrofloresta, então você é agroecológico. Se você faz agrofloresta em sistema sucessional, em sistema biodiverso, dentro da agricultura sintrópica, você tem uma grande tendência de estar próximo a um processo de agroecologia. Né? Então, dentro da própria conceituação dos sistemas agroflorestais, tem uma interface muito grande com uma linha, um conjunto de sistemas relacionados à agroecologia. E a agroecologia tem outra história. Né? Como é que chegou nesse mecanismo de interface? Né? A agroecologia surge de um outro processo. A gente tem aí, desde o início do século XX, já um começo, uma implantação do pacote que veio a se tornar, já na segunda metade do século XX, o que se chamou de Revolução Verde. Né? Que é algo já tem desde negativo, tá, pessoal? Quem ouve assim, Revolução Verde, parece que, uau, revolução! Não, não é nada disso, é péssimo. Continua. O que se chamou essa Revolução Verde foi a modificação do sistema de plantio que era mais tradicional em vários países do mundo, né, especialmente no chamado Terceiro Mundo, pelo pacote que envolveu sementes melhoradas ou modificadas geneticamente, né, com uma grande quantidade de químicos, seja nos adubos ou na quantidade de agrotóxicos, né, chamados de defensivos, mas são agrotóxicos, né, e no uso de maquinário pesado. Esse sistema, ele se intensificou cada vez mais ao longo da história, né, ao longo das últimas décadas, mas ele já começou a existir já no início do século XX. E lá no início do século XX, diferentes escolas, diferentes grupos começaram já a questionar essa transição. Então teve, por exemplo, Rudolf Steiner puxando o povo lá na Alemanha com a agricultura biodinâmica. Né? Teve o Mokichi Okada, teve o Fukuoka puxando a agricultura natural lá no Japão. Depois teve a agricultura biológica, depois teve a agricultura orgânica. Né? Então diferentes movimentos que foram dizendo, olha, dá para produzir bem, né? Sem usar esse pacotão, sem usar o que apregou a Revolução Verde. Né? Agora, essas escolas, elas apareceram em diferentes épocas e mais fortemente em diferentes lugares do mundo, né? Mas de alguma forma elas tenderam, elas estavam relacionadas, estão até hoje, com uma dimensão mais técnica, ou técnico-científica. Né? Como é que é possível produzir tecnicamente sem usar o pacote da Revolução Verde? Isso é muito louvável, é muito interessante. Mas nesse caminho dos movimentos de agricultura alternativa, começa a se questionar para além da técnica. Né? Porque a gente começa a ver, no Brasil mesmo, década de 80, década de 90, às vezes grandes latifúndios produzindo em monocultura e certificados como orgânicos. E, de fato, são orgânicos, porque não usam adubo químico ou veneno. Né? Usa produção orgânica. Mas será que isso é suficiente para o que se almejava, o que muitos almejam com uma mudança no paradigma de se fazer agricultura? Será que a questão social está bem colocada? Será que o cara que trabalha nessa fazenda está ganhando um salário digno? Será que, mesmo sendo orgânico, uma monocultura é algo que é adequado do ponto de vista da regeneração, de contribuir com a regeneração da natureza, da nossa relação com a própria natureza? Será que o lucro que está sendo gerado por uma fazenda monocultural orgânica está sendo distribuído adequadamente? Será que a cultura daquela comunidade que trabalha ali, de alguma forma, está sendo valorizada nessa produção? E aí, ao mesmo tempo, né, no final do século passado, que começa a se questionar esse tipo de coisa, que também aparece, ou é construído, né, é construído o conceito de agroecologia, que busca entender a produção agrícola como um ecossistema, né, como um agroecossistema,
mas que envolve, para além das dimensões ecológicas ou produtivas, toda essa dimensão social, cultural, de gênero, de articulação social, de movimento, né? Então, o que a gente tem? Ao longo da história, nos últimos anos, o movimento agroecológico crescendo e a dimensão de chamar de agrofloresta, de realmente agroflorestas que contribuam para a produção ambientalmente adequada e produtiva, aquela produção agroflorestal que tem uma relação com a natureza, de interação, de contribuição mútua, né? Então, o movimento agroecológico se relaciona intimamente com o movimento agroflorestal mais recente, né? E aí é bastante relacionado também com a agricultura sintrópica e a perspectiva da sintropia nessa construção, né? Ah, caramba, que incrível. Muito bom, muito bom. Ficou, ficou muito mais evidente para mim agora essa trajetória e essas diferenças, né? Que a gente precisa, né? A questão da segurança alimentar e do não alimento está cada vez mais presente, né? Hoje eu vi um trechinho do Jamil Chad falando isso, né? O jornalista, né? Falando que insegurança alimentar é você não saber muito bem o que você vai comer, se você vai ter chance de comer. Não saber, insegurança alimentar não é não ter o que comer, né? E que ele trouxe esse dado. Hoje, no mundo, 100 milhões de pessoas não é insegurança alimentar, não sabe, não tem comida, né? E aí, até o rapazinho do podcast estava entrevistando ele, falou assim, é a metade do Brasil, né? E aí, quando esse rapaz falou isso, caraca, aí sabe, porque fica muito nos números, né? 100 milhões de pessoas. Não, o que são 100 milhões? É a metade do Brasil. Não estou dizendo que é a metade do Brasil, que não tem o que comer, né? Isso é planeta, mas ainda assim é muita gente, né? E muita gente. E dentro da Bambual, quando o seu livro estava ali para ser lançado, quando chegou, Bel, você se interessa? Opa, me interesso, vamos lá. E aí o desejo era o desejo é lançar, né, muitos livros que falem sobre agroecologia, agrofloresta, segurança alimentar, e não insegurança, né? Autonomia de cultivo, né, do próprio alimento, ou colaboração nesse cultivo. E a gente queria criar uma coleção. Eu queria ter criado uma coleção que é a coleção Anne Primavera. E é Anne Primavera o primeiro nome dela? Ana Primavera. Ana Maria Primavera. É Ana. Pois é, porque primeiro tinha que ser uma coleção no nome de uma mulher, né? Afinal de contas, vamos celebrar o feminino, né? As mulheres, mas também honrando toda uma conquista, uma pesquisa que ela trouxe e que eu acredito muito que era assim, né? Que fala sim da segurança alimentar e do cuidado com a terra em si, né? A preocupação com a utilização de agrotóxicos não é só o alimento que a gente come, mas é o que vai ficando na terra, sendo depositado e que vai para as águas, né? E aí, que águas são essas que a gente vai beber, né? Enfim, não só a gente, né? Todo um ecossistema, né? Toda a teia da vida aí nesse planeta, né? Mas queria deixar isso aqui registrado, quase ninguém sabe disso, você sabe disso, mas quase ninguém. Eu queria contar isso aqui, né? Esse desejo de ser uma coleção e ter cada vez mais livros sobre esse assunto, né? E aí, Walter, eu queria agora fazer uma ponte com a Amazônia, né? Com a questão da Amazônia, que logo no início aqui você falou, né? Que quando você chegou então na África, você não viu tanta devastação como... Não devastação, mas esse monocultivo, né? E aí tem a questão da terra preta na Amazônia, né? Você pode falar um pouquinho para a gente o que é terra preta na Amazônia? Por que isso é importante? Por que para a gente, meros mortais, que a gente não trabalha com agroecologia, por que isso é importante a gente saber? Ajuda a gente nisso. Olha só,
quando fala assim terra preta de índio na Amazônia, é importante a gente destacar que a agricultura na Amazônia tem alguns milhares de anos, né? A gente tem, toda vez que a gente diga... Essa frase é importante. Fala de novo, vai, como diria um amigo meu, vai cair na prova. A agricultura... Como é que é? A agricultura na Amazônia tem alguns milhares de anos, né? A gente está acostumado, quando a gente aprende sobre a história da agricultura, a gente geralmente aprende que a agricultura começou no Oriente Médio, no Crescente Fértil, na época, né? Há 10 mil anos atrás e tal, e vai seguindo. Só que a agricultura que começou lá, no Oriente Médio, é uma forma de fazer agricultura, que é a que virou hegemônica no mundo, que é essa agricultura monocultural, né? Especialmente de plantas herbáceas. Mas enquanto a agricultura era desenvolvida a partir de lá, essa agricultura, o povo não estava no resto do mundo esperando chegar a agricultura por aqui, né? Ou em qualquer lugar do mundo. O povo estava se relacionando com a natureza para produzir seus alimentos. Não estava esperando um europeu chegar para ensinar como é que produz comida, né? É meio óbvio, né? A gente não ia passar 10 mil anos aqui esperando vir alguém da Europa para dizer como é que planta, né? Então, a agricultura indígena, amazônica, tem lá seus 6, 7 mil anos, e fazer agricultura nos trópicos, especialmente na Amazônia, demandou e demanda até hoje uma relação intrínseca com os processos ecológicos, né? Você não planta alguma coisa ali e espera que essa coisa vai estar ali com o mesmo sol que estava na hora que você plantou, com a mesma condição de solo que estava quando você plantou, com as mesmas espécies que estavam em volta quando você plantou. Se voltar ali 20 dias depois, a micropaisagem daquele lugar que você plantou aquela espécie está rodeada de outras plantas com uma outra insolação, com um outro processo acontecendo, absorvendo água, nutrientes e luz de uma forma completamente diferente. Ao invés de tentar dominar o vento, a chuva, o sol, o solo, os grupos, né, as pessoas que vivem até hoje na Amazônia, começaram a se relacionar com esses processos e criar sistemas de produção que considerassem a contribuição desses processos para a produtividade. E isso gerou os sistemas agroflorestais amazônicos, né? E aí a gente, antes de chegar na Terra Preta, é importante a gente olhar para a Amazônia como essa interação entre espécies não humanas e espécies humanas, e a espécie humana, né? Porque até pouco tempo atrás a gente achava que a Amazônia é uma floresta nativa. Nativa no sentido de que Deus fez assim, ou a natureza fez assim, e o homem chegou lá e começou a mexer. O homem e a mulher estão lá há milhares de anos mexendo. E aí, quando a gente começa, nas últimas décadas, a estudar com um pouco mais de profundidade a estrutura florestal na Amazônia, a gente percebe algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a Amazônia tem uma diversidade imensa de plantas, óbvio, né? Só de árvores, só de plantas arbóreas, é em torno de 16 mil espécies. Tá? Bom, fica sempre uma dúvida se essa diversidade é maior do que a diversidade da Mata Atlântica, se é menor, se é parelho, mas assim, se não é a maior diversidade, provavelmente até do que a Floresta Atlântica, é a segunda maior, mas, enfim, em termos de diversidade de espécies arbóreas, né? Só que essa diversidade de plantas arbóreas, por exemplo, não está distribuída de forma homogênea pela Amazônia. Dessas 16 mil árvores, espécies de árvores, só em torno de 200 são hiperdominantes. O que é isso? São as espécies que ocorrem em maior frequência. Quantas vezes tem um pau de alguma coisa, tem 20 pau de outra em volta, né? 20 plantas de uma outra espécie do lado. Por que essas são hiperdominantes? Por que elas aparecem mais do que outras? Vejam, são só em torno de 200 que aparecem muito, muito, muito mais do que as outras 15.800. Né? Aí foram ver que essas espécies hiperdominantes tinham sinais de domesticação, tinham sinais de interação humana, né? Variações nas suas características, nos seus fenótipos, relacionadas ao manejo. E foram estudar mais e perceberam que a ocorrência dessas espécies hiperdominantes geralmente estão em arranjos muito próximos às
aos assentamentos humanos de hoje ou de ontem. E aí, quando a gente olha para a Amazônia como um todo, o que a gente vê, então, são vários núcleos de combinações de espécies hiperdominantes, com algum grau de domesticação, nos mesmos lugares onde tinha bastante gente. A Amazônia é um mosaico de sistemas agroflorestais na interação humana para a sua produção. E se a gente pensar que as espécies que tem na Amazônia não são só daquela região, existem espécies que vieram das Antilhas, espécies que vieram dos Incas, espécies que vieram do sul do Brasil, existe gente manejando aquele espaço há 6, 7 mil anos. Né? Então, por exemplo, a pupunha não é uma espécie amazônica, por mais que seja cheia de pupunha na Amazônia. Hoje a gente sabe que ela é das Antilhas. Como é que ela chegou lá? Não foi voando, não foi com vento, foi com gente trocando maniva de mandioca por semente de pupunha, manejando essas espécies dentro da floresta. Né? Então, a interação humana para a produção da Amazônia é a própria Amazônia. E a Amazônia produz gente também relacionada com aquele ambiente. Aí a gente começa a falar de terra preta de índio com um pouco mais de contexto. Né? É nesse contexto que quem morava ao longo desses milhares de anos na Amazônia começou a entender que para que haja produtividade de comida, de fibras, de remédio, é muito importante que haja ciclagem de nutrientes. A grande adubação da floresta não está na colocação de adubo, está na ciclagem de nutrientes que a própria floresta faz. Então começou a se estimular nos locais, especialmente destinados aos plantios mais intensos, começou a se trazer muita matéria orgânica, começou a se plantar espécies geradoras de matéria orgânica, que eram podadas, que eram manejadas e que a sua matéria orgânica era incorporada ao solo. Nesses mesmos locais também se colocava muito lixo, entre aspas, né? Lembrando que só nos últimos séculos, poucos séculos, que o lixo passou a ser de caldo de dinossauro, né? De plástico e outras coisas. Todo o lixo até 1800 e pouco era lixo orgânico. Né? Então, tudo que sobrava da comida, do manejo, era levado também para esses locais de plantio. Ao longo de séculos e de milênios, essas terras foram cuidadas para serem cada vez mais férteis a partir do manejo agroflorestal, ao ponto de formar 1 metro, 2 metros, 2 metros e meio, 3 metros de uma camada de terra preta, né, com bastante quantidade de matéria orgânica. Essa é a terra preta de índio. E tristemente, né, Isabel, assim, a terra preta de índio, os lugares onde tem terra preta de índio hoje na Amazônia, valem muito mais do que onde não tem. Né? Você compra a terra por um preço, às vezes, 2, 3, 4 vezes maiores porque é terra preta, porque ela tem uma fertilidade natural, produzida durante milênios pela relação humana com a natureza. E aí o cara compra aquela terra e larga a soja em cima no sistema de veneno, no sistema de aração anual, que promove erosão, que promove contaminação química, né? E milênios de trabalho para construção de um ambiente produtivo, às vezes em poucos anos é jogado fora por um sistema irracional de produção de alimentos que nem alimento produz, né? Produz commodity para aumentar a concentração de renda e de poder no Brasil e no mundo, né? Então e é disso que a gente tem que falar quando fala de agroecologia, quando fala de agrofloresta. Tudo que eu falei aqui nos últimos 5 minutos é muito menos produtividade técnica e muito mais articulação social, articulação política, promoção de cultura, resgate de processos culturais, diversidade. A gente precisa conversar sobre fazer agricultura para além da dimensão técnica. Né? A terra preta de índio não é um produto técnico, é um produto humano, cultural, social, né, e construído, né, numa ecologia histórica de milênios. Né? Arrou, arrou. É isso. Muito bom, muito bom. Eu adoro falar dessas coisas. Eu sei, eu adoro ouvir, eu acho que muita gente também. Uma aula, né? É uma aula, assim, todas essas explicações e a gente vai construindo, vai visualizando isso, né? Então, mas aí falando um pouco mais de soluções, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem que encontrar soluções, né? Já está tudo muito ruim, né? Quando fala de
do agronegócio, da destruição do que levou milênios em pouco tempo é destruído e tal. Eu, pessoalmente, posso estar enganada, posso estar dentro de uma bolhazinha, né? Mas eu vejo o movimento agroecológico no Brasil se fortalecer cada vez mais. A gente vê, sim, o movimento do MST, não só do MST, outros movimentos sociais também ligados à agroecologia, em todas essas dimensões, se fortalecendo e mostrando consistência pelos resultados, não só pela transformação que a gente sabe que acontece com as pessoas que se envolvem, né, que estão ali, mas também mostrando resultados, talvez, nos parâmetros que outras pessoas que não são do MST gostariam de ver, né? Então, isso vai trazendo consistência e tal. E aí, com essa visão aí, com essa perspectiva de soluções, vamos dizer, você acha, né? Bom, você pensa, você, dentro aí da tua pesquisa, né? Da tua atuação profissional, inclusive, você realmente acha que a agroecologia é uma solução viável em grande escala, vamos dizer assim? Essa é uma pergunta capciosa, né? Porque a gente está sempre pensando na grande escala, né? Como uma proposta de solução para os problemas, né? Parece um certo sinônimo até, né? Que para resolver as coisas a gente precisa resolver em grande escala. A gente não consegue, essa é até uma dimensão de diferentes grupos indígenas, né? A gente não consegue resolver um problema usando a mesma matriz mental que causou o problema. A gente precisa rearranjar, a gente precisa, como diz o Morin, o Edgar Morin, a gente precisa transformar o jeito de transformar. A gente não vai resolver o problema da sustentabilidade do mundo, se é que isso existe, a partir o mundo inteiro vai parar de comer carne, o mundo inteiro vai usar carro elétrico, o mundo inteiro vai fazer sei lá o quê, vai jogar a latinha na lixeira correta, porque para a produção de sistemas mundiais vai sempre se gastar muito dinheiro para o sistema mundial, vai sempre se gastar muito petróleo para o sistema mundial, e vai sempre concentrar poder na mão de poucos para o sistema mundial, que vão querer ter sempre mais lucro do que a mão de obra que gera, né, aquele produto, e vai ter sempre a mais-valia dominando o processo, né? Então, as soluções partem do pequeno, partem da articulação social local, partem da troca, partem da economia solidária, partem do conhecer quem produz a comida que você está comendo, conhecer quem está consumindo aquilo que você está produzindo, né? Talvez seja mais simples do que a gente pensa na escala global, né? A gente vive falando em pensar globalmente e agir localmente, mas a gente faz isso, por exemplo, eu vou fechar a torneira na hora de escovar o dente, ou eu vou jogar a latinha na lixeira correta. Isso está certo, óbvio, tem que fazer isso. Mas o problema é outro. Assim, se a gente continuar consumindo essa quantidade de latinha, né, ou continuar consumindo a quantidade de plástico, ou, né, por exemplo, a gente tem que evitar garrafa plástica, o canudo de plástico, para as tartarugas não morrerem com o canudo dentro do nariz, né? Ou dentro do estômago. Isso é real, né? Mas a gente vai deixando de questionar como é que esse canudo chegou no mar. Por que a gente precisou usar canudo, né? Assim, se não chegar canudo e chegar a fralda de neném para dando, está tudo bem? Assim, o problema é outro. O problema não está em escala. O problema está em como é que a gente gerencia, como é que a gente, enquanto ser humano, gerencia e é gerenciado pelo ambiente onde a gente vive. Talvez aí a gente possa ter alguma chance de, enquanto espécie humana, continuar nesse planeta para além do antropoceno. A gente precisa valorizar o outro, valorizar a relação comunitária, valorizar o trabalho, a expertise, o conhecimento e o jeito de ser de cada um. Cada um tem o seu jeito de falar. A natureza é assim. Cada ser vivo que entra num processo, numa floresta, na sua sucessão ecológica, está desempenhando um papel original, não é só daquela espécie, é daquele indivíduo daquela espécie, naquele local, gerando propriedades emergentes para o sistema como um todo. Quando a gente pensa globalmente e pensa que está agindo localmente,
a gente vai esquecendo disso. A gente vai esquecendo que às vezes tem um agricultor do lado que produz um gado ali num sistema agro-silvopastoril pertinho de você, vai gerar uma comida, uma alimentação proteica muito mais adequada ao ambiente, se você comer a carne daquele boi, do que se você disser, não, o mundo não pode mais comer carne, então essa área vai virar em eucalipto, né, para produzir as embalagens, para colocar comida vegana, por exemplo, né, ou orgânica, ou o que seja, e aí você vai continuar precisando de proteína que vai estar abastecida com caldo de dinossauro de algum jeito, né, de plástico, de petróleo. Assim, a proximidade entre as pessoas, a proximidade entre as pessoas e as outras espécies é fundamental. E aí sim, não tenho dúvida que a agroecologia dá conta de alimentar o mundo inteiro. Alguns mundos, inclusive. Né? Se a gente fizer, por exemplo, reforma agrária agroecológica nos poucos e imensos latifúndios que tem no Brasil, a gente produziria muito mais comida. Mas não só. A gente produziria mais relações humanas com o ambiente, relações humanas entre si, processos de aprendizagem coletiva e processos de regeneração planetária. E ainda sobraria pelo menos 3, 4, 5, 6 vezes mais comida do que é produzido hoje em campos de soja monoculturais. Né? Só para ter uma ideia, Isabel, a produtividade agroflorestal, porque é produzida em andares, né? Então, numa mesma área, você produz diferentes andares. Você produz 10, 15, 20, 30, 40, 70 toneladas de alimento por hectare. Uma monocultura de soja, assim, no pau da viola, sendo uma produtividade considerada muito grande, é 9 toneladas por hectare. Então, se a agroecologia, a agrofloresta dentro da agroecologia não dá conta de alimentar o mundo em grande escala, não é a agricultura convencional que era, né? A base de muito petróleo sendo transportada, a produção à base de muito petróleo, com muito desperdício, chegando do outro lado do mundo. A escala global se dá a partir da economia solidária, das cadeias curtas de comercialização, da valorização do outro, da valorização das outras espécies e da interação. Aí a gente pode pensar em escala global. Né? Eu gostei de fazer essa pergunta capciosa. Muito bom. Eu gostei de Muito responder bom, também. muito bom. Que é isso. Você me lembrou um pouquinho um outro autor também que a gente publicou na Bombal, que é o Paulo Roberto, um livro chamado Economia, Consciência e Abundância. Foi um dos primeiros livros que a gente publicou. E que eu perguntei para ele, que é um livro sobre economia, não é economiquez, quem quiser ler, fica aí o convite. Inclusive, está com 50% de desconto no site da Bombal até dia 31. Fica aqui a propaganda também. E o Paulo, bom, enfim, eu adoro conversar com os autores, tá vendo? Adoro aqui trocar ideia. E na época que a gente interagiu mais, por conta da publicação do livro, eu perguntei, mas Paulo, vem cá, e esse negócio de Bitcoin, é isso que vai resolver? Ou então, Paulo, você acha que a moeda social é o que vai resolver, né? Que são as moedas sociais que também são feitas localmente, né? Para fazer com que o valor fique na comunidade e tal. E aí ele falou, Isabel, se não mudar a consciência, pode ser a moeda que for, pode ser a engrenagem econômica que for, não vai melhorar. Não é nem resolver, mas não vai melhorar. Né? E para mim, o que você trouxe, Walter, fala muito disso também. Né? Se a gente não mudar a nossa visão de mundo talvez até a engrenagem do pensamento, né? A forma de perceber e interagir, talvez não vai melhorar. Não vou nem falar solução, né? A solução, porque é sempre uma evolução. Na minha visão pessoal, enfim, eu sou uma evolucionista. Eu estou evoluindo. Então, assim, mas se a gente não muda a nossa forma de interagir com o mundo, não vai melhorar. Eu acho que é esse um grande chamado em várias dimensões que a gente tem tido. Aí sim, né, na dimensão planetária. Inclusive, a gente recebeu um comentário aqui de um amigo nosso, do Eurico Viana. Eurico aí! Tá aqui, eu tô quase chamando ele para entrar. E ele diz isso, né? Abordar tudo na grande escala e que causou o contexto atual de destruição. Sim. O Eurico, inclusive, fez o prefácio
do livro do Walter, então por isso que também estou mexendo. Vamos ver, se eu vou convidar, não sei se ele vai entrar não, mas vamos ver. Muito bom. Assim, de surpresa, né? Quem sabe, né? Mas olha, a gente tem uma boa notícia para dar para o pessoal, né, Walter? Vai, tem? Tem sim. Tem sim. Então, seguindo aí o desejo de publicar mais livros e trazer mais informações nessa área também, nessa perspectiva de agroecologia, agrofloresta, de autonomia alimentar. Existe isso? Opa! Olha ele aí! Meu amigo! Que honra! Acharam que eu não estaria aqui, é? Que surpresa ótima! Oh, Surpresa querido. previsível, né? Lógico que eu ia estar aqui. Ah, querido. Então, já que você entrou, me responde essa. É possível? Esse termo faz sentido, autonomia alimentar? Ai, que bom que Autonomia alimentar. chegou. Aí deixa que eu ir com isso aí. O Bé, olha só. Aí eu fico aqui passando vergonha porque eu tenho que falar as coisas na frente do Walter. É igual ensinar, é igual rezar a missa pro padre, né? É. Mas assim, ó, você estava falando mais cedo da questão da segurança alimentar, né? Sim. E a gente tem uma organização em mais de 180 países do mundo, que é a Via Campesina. Ela comporta quase 200 milhões de produtores rurais, que são pequenos e médios produtores, juntos com povos indígenas e povos tradicionais do mundo inteiro. E a Via Campesina chegou a um conceito muito importante, que é o conceito de soberania alimentar. A soberania alimentar implica que as pessoas têm o direito humano inalienável, muito embora as organizações oficiais da grande escala ainda não tenham reconhecido, mas ela pede que reconheçamos o direito humano inalienável de escolher um alimento culturalmente apropriado, produzido de forma agroecológica, e que as pessoas que tenham interesse em participar dos sistemas alimentares, desde a produção primária, que eles tenham acesso à terra. Então, o conceito de soberania alimentar, ele faz com que todas as pessoas que têm preferências alimentares, por questões éticas ou nutricionais, elas sejam atendidas dentro de um sistema alimentar que é local, porque ele parte das biorregiões. Ele é digno porque a sua produção implica a qualidade de vida e a dignidade das pessoas que o produzem. E ele é agroecológico porque ele implica o cuidado com os lugares onde ele é produzido. Então, o conceito de soberania alimentar, ele é diverso, inclusivo e agroecológico. E ele foi desenhado, ele foi concebido por povos originários, povos indígenas e pequenos e médios produtores de mais de 180 países. E é por isso que ele não é usado nas organizações que falam da grande escala. Porque ele, para voltar na sua pergunta anterior para o Walter, porque ele encontra uma solução a partir das biorregiões, a partir das pequenas soluções, a partir dos pequenos e médios produtores. E ele busca essa solução de soberania alimentar por meio de sistemas agroecológicos, que são sistemas que visam usar cada vez mais menos insumos. Parte de uma agricultura de processos e não de uma agricultura de insumos. E aí você percebe por que na grande escala não tem solução, que o Walter também já explicou, porque a grande escala implica uma necessidade de lucro, uma necessidade de viabilizar grandes corporações. Ao passo que além de ter esse percalço, essa dificuldade, né, de obrigar com que as soluções passem pelo lucro de corporações, né, que são elas que nos trouxeram até aqui, a situação problema, a grande escala também ignora as peculiaridades, as diversidades e, enfim, o universo de expressões culturais, agronômicas que vêm da pequena escala. E ao ignorar as biorregiões e a pequena escala, ela, na verdade, volta a ser parte do problema.
Que aí volta no que o Walter Sim. falou, a gente não consegue resolver com a mesma mentalidade, né? Sim. Acho que a única coisa que eu posso falar para agregar no que o Walter disse é o seguinte: raramente nós temos soluções centralizadoras e tecnológicas que resolvam problemas que partiram de paradigmas culturais e biológicos. Raramente, muito raramente. Ô, meu amigo, que coisa boa te ouvir aqui, que alegria. Eu tava aqui curtindo vocês aqui, pô. Então, para quem não conhece, né, Eurico também é um mestre também aí na arte da agroecologia, agrofloresta, planejamento de propriedades, como é que é? Escolhas, né, de como fazer a transição da sua vida. Inclusive, foi o responsável por eu entender definitivamente que o futuro precisa ser o campo, a área rural, né? Não dá para. Né? Então, Eurico é um queridíssimo. Inclusive, Eurico apresentou a gente, né, Walter? Então, uma É um, alegria. Eurico, ele é um ribossomo intergaláctico, né? Assim, essa capacidade de transmissão, de articulação de conhecimento. Exato. Uma alegria. Ribossoma intergaláctica. Pô, eu acumulo títulos muito peculiares. E aí, Mas eu ele estava fico. falando. Ah, Não, só queria complementar uma coisinha, porque aí, pá, você deixar a conversa mais longe, né? Mas assim, tem uma coisa que não dá para fazer mesmo na grande escala, né? Não dá para ter vida e abundância coletiva com justiça social pensando na grande escala. E a gente já conversou sobre isso. Mas mais do que isso, não dá para ser feliz na grande escala. Olha só que barato, ó. Agora em Santa Catarina, no sul e sudeste do Brasil, esse ano, por exemplo, não tá possível a pesca industrial da tainha. Dá uma olhada nas praias, a alegria do pescador fazendo dança de praia de tainha, que é o sistema cultural centenário de Santa Catarina e de outras partes do sul do Brasil. A alegria de você pescar a tainha em comunidade, arrastar junto e partilhar essa produção, não tem na grande escala. A alegria de você colher macela na Semana Santa para guardar, para secar, para ter para o ano, né? E é na Sexta-feira Santa que colhe, porque ela está mais cheirosa. Isso não tem na grande escala. A alegria de você fazer uma sapecada de pinhão debaixo de um pinhal, você botar umas folhas, né, que caíram do pinhão, botar um foguinho ali, aquilo em 3 minutos faz um pinhão que não tem outro. Não adianta você fazer pinhão a vácuo, congelado e vender na Alemanha. Vai ser outra coisa você comer pinhão na Alemanha do que um pinhão sapecado, né? nossa. A alegria não é na grande escala. A alegria é na relação comunitária, na relação humana, com aquele ambiente em que você vive. E se a gente começa a revivenciar essa alegria, a gente vai também deixando de querer ter alguns luxos. Por exemplo, eu quero ter morango todo ano, todo dia, porque o morango é bom. Tá? Tem época que não tem morango. E é super legal, porque tem outra coisa, né? A gente não precisa ter essa alimentação homogênea, comer as mesmas coisas todas as épocas do ano, não precisa vivenciar as mesmas festas, as mesmas relações humanas, as mesmas celebrações. A gente pode vivenciar a diversidade com alegria. E isso é revolucionário. E essa revolução da alegria, junto com o processo comunitário, junto com a justiça social, que a grande escala receia. E com razão, porque se vai ter alguma sustentabilidade de vida regenerativa nesse planeta, não vai ser na grande escala, vai ser por causa da comunhão. Né? Tem um amigo meu que fala assim, ó, a dádiva é sempre maior do que a troca. Você conhece ele? É isso mesmo, meu amigo. Eu participei aqui esses dias de algumas semanas, né, de uma pesca da tainha. E é interessante, os que não conhecem, porque assim, as pessoas estão na praia, às vezes caminhando, está no inverno aqui, então nem todo dia é um dia de praia comum. Normalmente as pessoas estão caminhando, não estão ali, tipo, sentadas num guarda-sol igual no Rio de Janeiro, né? Estão fazendo uma caminhada, ou às vezes estão com roupa, tomando um chimarrão. É um negócio um pouco diferente, assim. Até porque a gente está no inverno. E aí, de repente, os pescadores começam a fazer o arrasto, né? Puxar ali a rede, um arrasto na mão. Diferente, não estou falando de pesca de arrasto de navio, não, tá? E eles começam a puxar a rede ali e tal. E aí eles começam a chamar a galera e começam a gritar e fica aquela confusão.
E eu lembrei muito, Walter, dessa frase sua, de que a dádiva é sempre maior do que a troca, porque as pessoas vão se envolvendo, né? E aí o pessoal foi puxando, aí acho que no dia acho que foram 2 ou 3 toneladas de tainha e alguns outros peixes e tal. E aí vieram algumas tartarugas emboladas na rede. Aí o pessoal do Tamar já estava lá, as tartarugas já estavam microchipadas, eles tiraram medida, pesaram, já devolveram, né? Tudo muito rápido, tudo muito, muito prestativo ali com relação às tartarugas. E aí eu fiquei pensando nisso. Aí os pescadores, assim, na maior solidariedade, na maior abundância, né? Dando peixe para todo mundo que ajudou a puxar. Então, toma esse aqui, esse peixe aqui também é bom, pega um pouco disso e tal. E eu fiquei pensando muito nesses papos que a gente tem, porque, assim, as pessoas falam, né, que a gente cria inovações e que a gente se supera em função do sistema capitalista de produção. Isso é a maior falácia que já existiu na face do planeta. A gente inova, a gente cria situações que produzem mais pela vontade de expressar nossas vocações no planeta. Aquele pescador naquele dia, ele pescou, aquele não, né, era uma cooperativa. A cooperativa pescou 2, 3 toneladas, compartilhou o peixe com todo mundo, se viabilizou economicamente, todo mundo foi para casa com a janta pronta. As tartarugas foram cuidadas, os pesquisadores tiveram acesso às tartarugas em frequência, né, previsível, que é todo inverno tem essa puxada, e todo inverno eles entram em contato com elas. Então, assim, todo mundo saiu ganhando e ninguém que estava ali, aí vem o insight que eu fiquei tendo no dia, né? E ninguém que estava ali era especializado, que é uma outra questão também da grande escala. Na grande escala, você precisa de especialistas te dizendo o que fazer. Não vou falar que eu quero fazer com os especialistas, não, senão a Bel me dá bronca. Mas, assim, as pessoas que estavam ali, muitas nunca pescaram na vida, os pescadores não entendem só de pesca, os pesquisadores aprendem sobre pesca porque estão ali em função da pesquisa com as tartarugas, né? Os turistas aprendem sobre a sazonalidade do alimento, aprendem sobre a pesca, aprendem sobre a tartaruga. Então, assim, todo mundo que estava ali saiu menos especializado e mais enriquecido. E a lógica não era uma lógica, que o imperativo não era o do lucro a qualquer preço. Pelo contrário, a lógica era da cooperação. A viabilidade econômica da cooperativa vem depois que todo mundo que participou já estava atendido. Olha que maravilha. Consequência, né? Muito, muito bacana. Legal. E existe uma apropriação, né? A originalidade é muito diferente de especialização, né? A gente, né? Qualquer indivíduo de qualquer espécie é diferente de qualquer outro, mesmo daquela mesma espécie, né? É diferente porque ele está se relacionando. Você pode ter a mesma genética, inclusive, né, naquela semente, né, num plantio, mas cada planta está se relacionando de forma diferente com o ambiente, no seu microespaço, né, e gerando propriedades emergentes, gerando uma condição de maior retenção de água, por exemplo, ou de uma capacidade de apoio para outras espécies, né? Então, cada ser é original. E a originalidade é uma mistura de especialidades, ou nem isso, né? Não é nem isso, é outra coisa. A originalidade é produto da relação daquele ser com o ambiente que ele vive a partir da sua própria construção, né? Então, o pescador não é só pescador, ele também é dono ou dona de casa, né? O pescador, às vezes, está de olheiro lá para achar onde está o cardume, às vezes ele está puxando a rede, às vezes ele está no bote. Às vezes o golfinho avisa. O golfinho, né? Às vezes você conversa com o golfinho lá na Barra de Laguna, por exemplo, né? Com o nome sabe até o nome do golfinho, para o golfinho trazer a tainha para mais para perto. Ah, né? gente, então, para. É sério? Não é verdade. É verdade. Sério? Isso aqui é provado cientificamente, inclusive. Tem o Tião, tem o Zé, são os golfinhos, né? Os botos. Eu acredito, eu estou implicando, mas é muito lindo, né? Isso é muito lindo. Olha a interação, né, cara? E ninguém entendeu até agora por que o golfinho, o boto, né, faz isso. A gente fica naquela, mas ele está ganhando o quê com isso? Eu acho que ele só está curtindo mesmo, porque a vida é uma curtição, né? E o pescador também está curtindo. Sobra tainha para todo mundo. Deixa eu ajudar os humanos, eles são muito burros, não aprenderam ainda a viver em abundância. Com a cara do... Vamos ensinar para eles como é que a gente trabalha no coletivo. Muito bom. E aí o povo aprende. Muito bom.
Pois é. Olha, eu E escutei é a nesse interação. clima. Hã? Peraí, eu escutei a interação toda, e eu queria dizer o seguinte, que uma das grandes contribuições do livro, tá? Tem várias, mas uma das grandes contribuições do livro é fazer com que as pessoas possam enxergar padrões da natureza, muitos que estão fora do dia a dia das pessoas urbanas e muitos padrões que estão fora da escala que as pessoas estão acostumadas a enxergar e estão fora também do tempo, dos ciclos de tempo que a gente está acostumado a enxergar. Então, acho que o livro traz para a gente, né, A Arte de Guardar o Sol, traz para a gente uma lição de humildade, de inclusão, no sentido de que a gente participa de ciclos e de interações dos padrões da natureza que são maiores, mais profundos, mais detalhados do que nós somos. Então, quando, né, ele falou de propriedades emergentes, né, a gente fala da sucessão, de distúrbio, a gente tem várias, o livro traz vários padrões. E o Walter fez muito bem o papel de explicar esses padrões para que as pessoas possam reconhecer esses padrões e, a partir desse reconhecimento, se integrar aos sistemas de uma forma muito humilde, que é exatamente essa forma. Você pode ser um dinamizador do sistema, mas quando você mexe com um organismo florestal, você vai ser só um parênteses no tempo de vida daquele organismo que tem o potencial de viver, às vezes, milhares de anos, enquanto a gente mal vive 100. Então, os padrões que o Walter traz no livro, eu acho que eles são muito educativos nesse sentido, de colocar a gente no nosso papel de contribuição, no nosso papel de humildade, no nosso papel de dinamização, mas com uma proficiência, né, com um olhar melhor, enfim, com os sentidos mais apurados para participar, enfim, dessa comunhão que são os organismos agroflorestais sucessionais. Acho que vale chamar a atenção para isso, assim, né? Ele trouxe conceitos de padrões da natureza que, enfim, trazem essa soma para a vida das pessoas que acho que vale a pena chamar a atenção. É isso. Muito bem. Obrigado. Olha, desse livro aqui que o Eurico está falando, A Arte de Guardar o Sol. E sabe, Walter, eu achei ótimo o Eurico entrar agora, que a gente vai dar a notícia, e a notícia é de um novo livro do Walter. Mas eu acho ótimo o Eurico estar aqui junto, porque para estimular cada vez mais o Eurico também fazer a produção dele. Só que, né, Eurico? Só que eu que tô, Eurico já providenciou, eu que tô agora precisando dar uma volta aí sobre o conteúdo. Que Eurico, então você vê que são várias notícias numa mesma fala, né? Mas é bom que o Eurico esteja aqui para a gente anunciar, né, Val? Vai sair o do Eurico? É isso? Não sei, ainda estou analisando, ainda estou vendo se faz sentido. Mas o Eurico já me mandou, estou super feliz, assim. Eu peguei muito no pé dele, né? E aí, escreve. Ele deu um jeito, arrumou lá um jeito de escrever. Agora sim. Agora sim. Mas ainda vou analisar, tá, Walter? Não vamos dar todo esse cartaz para o Eurico, não. Mas olha só, o próximo livro do Walter, que vai sair pela Bombal Editora, na verdade, é um livro que já foi publicado, só que ele já foi revisto e ele foi escrito em parceria com a Fabiane Viesani, que é o Agrofloresta Aprendendo a Produzir com a Natureza. Então, um livro que já foi editado, a gente vai reeditar pela Bambual. Ele foi ampliado, foi atualizado, né, Walter? E o compromisso da Bambual é que a gente vai produzir, vai pôr no mundo, vai para as livrarias, distribuidoras e Amazon, e no site da Bambual também, mas a versão PDF dele vai estar disponível no site para download gratuito. Então, que confusão é essa, né? Como assim, né? Um livro vai para a livraria, mas vai estar gratuito. É isso aí, gente. Abundância, prosperidade e, principalmente, acesso à informação. Diga. Eu acho que você não vai ficar entre as 10 mais ricas do mundo, não. A Bambual não vai... Ah, mas eu vou estar conversando com os golfinhos. Para que dinheiro se eu posso conversar com os golfinhos?
amigo? Você está pensando o quê? E é isso. Então, essa é a notícia. E eu falei com o Walter que, não, vamos dar essa notícia no ar, porque aqui na Bombal tem pouca coisa para fazer, quase não tem nada para fazer aqui. Mas quando existe um compromisso público, ele fica mais forte, né? Então, eu vou trazer aqui uma data, vou me comprometer que até o dia 21 de agosto esse livro vai estar disponível, no mínimo no site para venda e para o download gratuito. Tá bom? Muito bom. Tá bom assim, Walter? Ótimo. Ó, esse é um livro, assim, foi muito gratificante fazê-lo, né, junto com a Fabiane Fesani, grande parceira, e com o Claudio Leme, que é um ilustrador, assim, fantástico, né, com uma capacidade, uma sensibilidade imensa. A gente trabalhou junto nesse livro quando a gente estava atuando, fazendo pesquisas lá na Cooperar Floresta, na região de Barra do Turvo, Adrianópolis, né, e aí fomos aprendendo com o povo lá como é que fazia agrofloresta e fomos escrevendo, né? E aí virou um texto que né, chegou a ter alguns exemplares impressos e distribuídos aí para as universidades, para as associações de agricultores. E aí não foi muito para frente. O PDF, né, até saiu e tal, mas a Bambual potencializando, né, chegando com essa nova reedição, né, com essa reedição, né, com essa ampliação também, a gente acredita que vai chegar em muitos outros lugares e com uma cara revisitada também, né? Então, muito obrigado, Isabel, por mais essa possibilidade, né? É isso. E com esse tema, né, eu perguntei assim bem claramente, Walter e Fabiane, esse livro ensina a fazer agrofloresta? Ele ensina? E eles falaram, sim, então eu vou publicar. E é isso, né? Por isso que eu estava puxando esse papo de autonomia alimentar, soberania alimentar faz muito mais sentido, né? Mas acesso à informação acho que faz parte desse caminho para essa soberania, né? E com certeza esses conhecimentos são transmitidos de pessoa para pessoa e colocando a mão na massa, mas eu acredito também quando ele está registrado e pode ser consultado, né? Pode ser estudado junto, pode ser uma referência, talvez não a referência absoluta, mas um caminho, né, para a realização. Enfim, que seja importante também. Afinal de contas, eu faço livro há mais de 30 anos, não é por acaso, porque realmente eu acho que livro é importante, né? Então, fica aqui o meu compromisso. Quero agradecer vocês, queridos. Gente, não conheço o Eurico pessoalmente, né, Eurico? Não conheço. Ele é mais bonito pessoalmente, viu? Então tem que conhecer logo. Você me conhece pessoalmente há mais de 3 anos, a gente só nos conheceu presencialmente. Tá bom. Tá certo. O Walter, eu tive a oportunidade de ficar 15 minutos presencialmente, mas tá bom, tá ótimo. Walter é difícil. Mas... Oi? Walter é difícil, se não fizer um esforço grande, você não consegue. Eu sei, mas tá tudo certo. Cada um, vamos trilhando aí os nossos caminhos, nossas jornadas e construindo assim, deixando aí o que a gente quer deixar no mundo, né? Tenho certeza que todo mundo que está aqui sabe escolher. E essa é uma das essências da Bambual, né? Oferecer conteúdo para que as pessoas façam escolhas diferentes, tenham essa autonomia mesmo de saber querer, né? Homens maravilhosos, muito obrigada pela presença de vocês. A live vai ficar gravada, a gente continua divulgando. E qualquer dia a gente tem novidade, né, Eurico? Qualquer dia a gente tem novidade, viu, Walter? Muito animado com essa notícia. Seguimos. Gente, muito obrigado. Então... Obrigado, Eurico. Magos, Ribossoma Intergaláctico, Isabel, grande difusora, articuladora de redes. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. O pessoal que está aí também. Um abração. Lembrando que essa live faz parte das celebrações de 6 anos da Bambual Editora. Beijo. Beijo, Walter. Valeu.